Olá, não creio que você voltou. Eu também voltei, né, gente? E aí depois de ficar de molho por conta da Covid, graças à vacina, que eu estou de volta, né, gente? Senão não podia o bicho ter pegado, né? Então bora parar com o negacionismo. Bora lá! E neste episódio, o terceiro da série Laicidade de Estado e o segundo sobre liberdade de consciência. A gente vai procurar entender por que a liberdade de consciência é a ancestral de todas as liberdades. E também por que foi necessário derramamento de sangue para que isso fosse reconhecido até hoje. Tem uma música muito legal do Raul Seixas que conta a aventura de um homem que ousou a parar para pensar. Daí chegou perto dele um cara armado e disse: Opa, peraí, eu quero é saber o que você estava pensando. Mas por que você quer saber o que eu estava pensando? É que eu avalio o seu preço me baseando pelo nível mental que você anda por aí usando. E aí eu lhe digo o preço que a sua cabeça agora está custando. O Raul gravou essa música que se chama Metrô Linha 743 no ano de 1984, lá no finalzinho da ditadura militar. Mas ele estava falando de algo que precisou de várias revoluções na história para ser garantido, inclusive o direito da gente sair cantando por aí. Isso significa que a liberdade de consciência é um valor revolucionário. Mesmo sendo necessário que homens e mulheres dessem sua vida nessa luta desde os primórdios da filosofia, passando pelo iluminismo e diversas revoluções como a inglesa, a francesa e a russa, para garantir o desenvolvimento dessa condição humana básica, ainda hoje temos problemas. Porque valores da liberdade que antes foram revolucionários contra o domínio medonho da igreja medieval, hoje são rifados pelos interesses da classe dominante. Porque para simplesmente pensar dependemos do outro, dependemos de observar a nossa vida em relação ao outro, dependemos de observar e de compreender o nosso cotidiano social. Cotidiano esse que inclui o pensar e o fazer. Por falar em algo importante, você já se inscreveu no canal e curtiu esse episódio? Seu apoio nisso é muito importante para o canal circular e depois você já vai pensando no comentário que você vai deixar aqui dizendo se concorda, se o que pensamos hoje é construído a partir do impacto da história nas nossas vidas e não de uma mera criação que pode surgir do nada em nossa mente. Do nada ou inspirada em algo sobrenatural. Significa que a liberdade de consciência não foi criada por alguém específico, não foi criada pelo primeiro ser humano a surgir no mundo. Até porque não tem como conceber um primeiro ser humano surgir no mundo, porque isso se trata de uma condição da nossa espécie, aprimorada em dezenas de milhares de anos, a partir das nossas relações sociais e das nossas relações com a natureza, e dos enfrentamentos para garantir a sobrevivência e as condições que nos tornaram mais humanos ao longo da história. Então, se hoje somos livres para pensarmos o que quisermos, devemos isso à luta de homens e mulheres que sofreram diversas atrocidades para garantir que isso fosse protegido pelo Estado e não atacado por ele. A liberdade de consciência precisa ser defendida pelo Estado. E é por essas e outras razões que a liberdade de consciência é a ancestral de todas as liberdades. Por incrível que pareça, a grande inimiga desse fato foi e ainda é a religião. Não por façanhas em nome da liberdade, muito pelo contrário. Se dependesse da religião, até hoje nós estaríamos no obscurantismo e tendo nossos corpos e mentes totalmente controlados pela religião. Mas mesmo depois da histórica e importante derrota da religião, ficamos com o saldo do capitalismo sendo o fiador da liberdade de consciência. Tanto que precisamos passar por 2 guerras mundiais, incluindo o surgimento do fascismo e do nazismo, para compreender esse novo equívoco e só daí buscar a garantia desse direito na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e também o compromisso de aperfeiçoá-lo na nossa vida social e política. E o
desafio é gigante. Veja, por exemplo, no Brasil, onde a liberdade de consciência foi inserida e retirada várias vezes nas constituições do Estado, em movimentos que buscavam atender e em outros superar o nosso ranço conservador e autoritário. Então não podemos deixar que isso seja feito novamente, porque embora hoje sob a ponta de armas nucleares e a tentativa apoiada pelas religiões tradicionais para que a liberdade econômica tome o seu lugar, a liberdade de consciência segue permitindo existir a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. E é esse direito que nos permite não só seguir uma crença religiosa ou ter uma atitude descrente e ateia, mas também a compor defesas coletivas por uma vida social sem opressões. Quero trazer rapidamente trechos do Manifesto pela Liberdade de Consciência, lançado em 2011, na fundação da Associação Internacional do Livre Pensamento, que reúne centenas de ateus e livres pensadores de 18 países. A humanidade nasceu livre. A natureza não criou nem valores, nem religiões, nem igrejas, nem censura, nem propriedade. A humanidade formou-se por si mesma, saindo da pré-história em uma longa luta contra as dificuldades terríveis de um mundo que não conhecia nem entendia, escapando de forma gradual às limitações e obstáculos, incluindo aqueles que ela mesma criou, fazendo valer seus direitos. Os direitos humanos não são nem supostos nem deturpados frente a outros supostos direitos, entre aspas, de origem desconhecida. Eles existem porque a humanidade existe. Na verdade, antes das igrejas está a humanidade. De fato, acima das igrejas há a humanidade. Deuses, igrejas, superstições e dogmas não são mais do que criações humanas. O que a humanidade fez pode desfazer. Sucessivas gerações de seres humanos não podem colocar-se em grilhões para sempre. Ao contrário das igrejas, a humanidade livre e consciente recusou, recusa e vai sempre recusar a infabilidade. O que é bom para os papas, por exemplo, não é bom para os seres humanos. A liberdade de consciência é constitutiva da democracia. A liberdade de consciência é constitutiva da libertação da humanidade. No próximo episódio a gente vai começar a falar sobre liberdade religiosa, que é um outro pilar da laicidade de Estado. Mas antes de acompanhar o nosso próximo episódio, não deixe de ler todo o manifesto, que eu li um trecho para vocês agora na descrição, que eu vou deixar o link aqui, vale a pena. E a gente se vê, até mais!